Nas últimas décadas, a produção de milho no Brasil vem aumentando consideravelmente e o país tem apresentado evolução na produção. Em apenas 34 anos, a produtividade passou de 1.632 quilos por hectare para 4.316 quilos por hectare, representando um acréscimo de 264% neste período. O cereal tem amplo consumo no mercado interno e externo e movimenta a economia do país. Mas, para que a produção do cereal chegasse a grandes patamares, foi necessário evoluir a cadeia produtiva da cultura e, claro, começando pelo mais importante, a escolha de um híbrido de qualidade. Afinal, é a boa genética das sementes que ajuda o produtor a obter bons resultados no final de cada safrinha. Tarefa que os produtores do Vale do Araguaia, no estado do Mato Grosso, vêm cumprindo ano a ano. Por aqui, a seleção do material segue um padrão rigoroso que envolve 3 aspectos, como explica este engenheiro agrônomo. As características que a gente busca no híbrido para a nossa segunda safra é a estabilidade produtiva, uma boa sanidade foliar e aliado a uma precocidade, eu acho que fecharia aí os fatores de sucesso para a produtividade na nossa segunda safra. Características importantes diante dos desafios da região, especialmente o estresse hídrico. No Vale do Araguaia chove em média 1.800 milímetros por ano, o que poderia prejudicar o desenvolvimento da cultura. Além disso, o solo da região é formado por terrenos arenosos e de textura média. Situação essa que faz com que o consultor técnico Arcernildo escolha híbridos de milho adaptados às situações da região. Por que a gente busca materiais com maior resistência a estresse hídrico? Porque mesmo em materiais plantados na janela que a gente considera adequada, nos últimos anos a gente costuma ter tido alguns períodos de veranico dentro de uma época que teoricamente teria que estar chovendo ainda. E a gente tem visto na colheita que a entrega desse tipo de material é diferente. Os materiais que toleram um pouco mais, por mais que muitas vezes ele tenha alguma característica, um ciclo um pouco mais longo, mas ele acaba tendo uma estabilidade muito maior no decorrer das safras. Então o que a gente busca? Todo ano tem algum material que se desponta por produtividade, mas no decorrer dos anos, os materiais mais tolerantes a estresse hídrico têm entregado uma produtividade mais estável. Então, por esse motivo, a gente é uma característica que a gente olha como prioritária ainda nas nossas compras. E se o sucesso da produção começa no plantio do milho, a missão do Mariano é apresentar ao produtor do Vale do Araguaia o híbrido certo para cada parte da lavoura. O posicionamento do material deve respeitar características específicas de cada propriedade. A nossa região é uma região bastante de diversidade. Nós trabalhamos talvez na mesma propriedade com diferentes tipos de solos, diferentes épocas de plantio, diferentes posicionamentos de materiais. Mas no geral o que a gente busca, né? A gente procura adaptar o material para cada talhão da fazenda, população correta, e a gente busca o que em cada material? Sanidade, precocidade e produtividade. Então nós temos o início, o meio e o fim de janela. O que a gente procura fazer? Colocar os nossos materiais, não diria mais produtivos, mas de que poderiam entregar uma maior rentabilidade na abertura de plantio. E vamos trazendo isso para os materiais de ciclo mais precoce para o final, a fim de evitar aí um pendoamento fora da janela de chuva na região. E a gente vai trazendo isso aliado à produtividade e posicionamento dos híbridos, fazendo um mix para fechar a área do cliente. E foi essa adaptação genética a responsável por alavancar a produção do milho na região do Vale do Araguaia. Para se ter uma ideia, quando o milho apareceu por aqui, ele era cultivado em apenas 15% das lavouras no pós-colheita da soja. Por conta da seca, a produtividade era tímida e não passava de 60 sacas por hectare, mas a utilização de híbridos adaptados à realidade de cada região, com potencial produtivo, estabilidade, sanidade foliar e biotecnologia contra as principais pragas da cultura, fez esses números saltarem expressivamente. Um dos materiais primeiros que identificamos e rompemos um patamar de produtividade foi um híbrido em específico chamado de 30F90, muitos que estão nos assistindo vão lembrar na época, que tinha entre alguns mecanismos a tolerância à seca
e também um outro patamar de produtividade. Este era um híbrido que foi bastante plantado em toda a região, porque tolerava mais os estresses hídricos do que os outros produtos do mercado. E em função da seca da nossa região, com janela de plantio mais estreita, foi um híbrido que se adaptou muito bem com estabilidade produtiva e rompeu pela primeira vez na história, aqui em nossa região, os patamares de 100 sacos de produtividade na safrinha de nossa região. Em seguida, em um outro momento, com esse melhoramento evoluindo, conseguimos trazer de outras regiões um híbrido que se adaptou excepcionalmente bem no mercado de safrinha do Brasil em geral, que é o 30F53, um milho bastante conhecido hoje, talvez o mais conhecido hoje a nível Brasil. Este material trouxe para nós um outro patamar de produtividade, rompendo até os seus 150 sacos por hectare, com uma nova genética, adaptado também a um novo manejo buscando altas produtividades, associada a um mecanismo de defesa seca diferente um pouco do 30F90, por uma questão de enraizamento mais agressivo. Em 2006, o Pércio veio para a região apresentar os híbridos para os produtores e hoje fala com satisfação dos recordes na produção do milho safrinha e faz projeções cada vez mais otimistas. Agora, mais recentemente, numa outra leva da empresa, já com novos produtos adaptados para a nossa região, para o Brasil Central e para a safrinha, estamos rompendo um outro patamar de produtividade. Estamos falando já aqui em nossa região, acima de 160 sacos por hectare, com a mesma estabilidade produtiva ao longo dos anos e também juntando outros genes de adaptação à seca, que dão a esse material esse patamar de produtividade, essa tolerância seca, portanto uma estabilidade produtiva ao longo dos anos, que nada mais é do que o grande diferencial da Pioneer Sementes aqui em nossa região. Em outra parte do Vale do Araguaia, na fazenda Jerusalém, no município de Água Boa, esse desempenho positivo também já é notado, resultado da escolha de bons materiais genéticos e aplicação de tecnologias desenvolvidas para o campo. Dentro do nível tecnológico e o ganho de conhecimento e aplicado, vai fazer aí, mudando o nosso cenário de uma safrinha para talvez uma segunda safra. Eu acho que toda a história aí começa com os híbridos, com o milho em si, porque sempre foi um cereal mais plantado, né? Então, hoje, com a diversificação, ele vem sendo focado na melhor época de produtiva e dando espaço, diminuindo o risco ao final da janela para culturas de menor potencial, mas não substitutas, cada uma na sua melhor janela, para que o produtor faça uma segunda safra cheia. É o que já acontece na fazenda Araribá, em Canarana. A escolha por uma soja de ciclo menor facilita o cultivo de outras culturas. É uma forma de diversificar os ganhos da propriedade e ganhar tempo para produzir mais. Nós determinamos sair plantando uma soja mais precoce para a gente ganhar uma janela, né? Para a safrinha. Aí depois a gente vai para o ciclo médio e vai para o ciclo mais longo. E aí sim a gente é operacional, a gente já faz tudo do balance, o plantio já é 24 horas no ar, né? Porque a gente já estende dia e noite aqui para ganhar janela para a safrinha. Para a gente resumir, para a gente fazer a safrinha mais urgente. Quanto mais a gente puder ganhar tempo, é melhor, né? Os avanços tecnológicos da agricultura moderna têm proporcionado ganhos significativos em rendimento. E o melhoramento genético tem papel importante nesta evolução, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento e melhoramento de novas espécies. O milho, por exemplo, é um dos cereais mais importantes da cadeia produtiva mundial, servindo como subsídio para a alimentação humana e animal, bem como matéria-prima para inúmeros produtos e também como fonte de energia para a produção de biocombustíveis. O cultivo do milho segue paralelo com as pesquisas de melhoramento genético para um híbrido que atenda os diferentes ambientes de safrinha. No Vale do Araguaia, estes fatores estão sendo observados com muito cuidado há pelo menos 20 anos. E este esforço tem garantido o sucesso da safrinha no presente. Melhoramento para a safrinha do Brasil Central é diferente de melhoramento para a safrinha do sul do Brasil. No sul do Brasil nós temos irregularidade de precipitação, mas no final do ciclo tende a ter
a ter temperaturas menores e dias mais curtos, culminando às vezes inclusive com alguma geada. No Brasil Central nós não temos geada e nós não temos frio rigoroso no final do ciclo, mas nós temos o período seco. Então nós temos que fazer melhoramento para condições diferentes no sul do Brasil e Brasil Central. Nós temos tudo para continuar crescendo na safrinha do Brasil, safrinha tanto no sul quanto no centro, trazendo ganhos para os nossos produtores com mais produtividade, mais adaptação às condições de ambiente, tolerância às principais doenças e também às pragas e estresse hídrico. Queria aqui deixar registrado o agradecimento em meu nome como representante comercial, assim como de toda a companhia, a todos aqueles produtores que vivenciaram toda essa história, desde o início da companhia aqui no Vale, onde incansavelmente os dois juntos, trabalhando lado a lado, vemos rompendo patamares de produtividade na nossa região, sempre na busca de estabilidade produtiva, maior lucratividade, maior rentabilidade aos nossos clientes. Continuaremos assim por muito tempo, buscando no nosso melhoramento genético os híbridos de maior potencial produtivo e mais adaptados para as características em nossa região.